Gracias por invitarme. Me van a perdonar, mas yo voy a hablar en portugués porque yo no hablo castellano. No sé hablar. Daqui a 3 dias, em Portugal, nós comemoramos a Revolução de 25 de Abril. Eu penso que conhecem a canção Grândola, que diz que o povo é quem mais ordena. Creo que todos saben que es el pueblo el que lo ordena. E hoje, quando em cada dos nossos países nós temos tanta gente zangada com o que está a acontecer, temos de dizer que o que acontece é que estão a tirar o poder ao povo. Creo que cuando en tantos países tanta gente sufre, creo que tenemos que decirle al pueblo quién tiene la culpa. Em Portugal, nós começámos a fazer uma pequena mudança em 2015. En Portugal en 2015 comenzamos a hacer un pequeño cambio. Foi possível tirar a direita do governo e fazer um acordo para recuperar direitos das pessoas. Fue posible quitarle el poder al gobierno para hacer un nuevo acuerdo y dárselo a la gente. Não é o governo que nós queríamos nem o que precisávamos, mas é uma conquista. No era el gobierno lo que queríamos, sino hacer una conquista. E neste ano e meio acabamos com os cortes nos salários e nas pensões. Cuando esto ocurrió, acabamos con los recortes en los salarios de la gente. E paramos a privatização dos serviços públicos. Y conseguimos detener la privatización de los servicios públicos. E temos hoje dos países europeus com uma lei mais avançada nos direitos das mulheres e nos direitos das pessoas LGBT. Y hoy tenemos uno de los países europeos más avanzados en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB. Cada vez que fizemos uma política para melhorar salários ou parar uma privatização, a União Europeia disse não pode ser. Cada vez que cambiamos un gobierno para terminar con las privatizaciones y con los recortes en los salarios, la Unión Europea nos dice no se puede. E é preciso, todos os dias, fazer algo que a União Europeia não quer para defender quem vive nos nossos países. Y para defender a quien vive en nuestros países es necesario que cada día hagamos una cosa que la Unión Europea no consienta. Mas Portugal está longe de resolver os problemas ou de acabar com a austeridade. Pero Portugal está todavía muy lejos de resolver estos problemas y de acabar con la austeridad. O Partido Socialista está no governo e fez os mesmos tratados que a direita na Europa e quer cumprir esses tratados. El Partido Socialista está en el gobierno y cumple los mismos tratados que se hacen en la Unión Europea y que perjudican al país. Precisamos de investimento, de dinheiro público nos nossos hospitais. Necesitamos inversiones en lo público, en los hospitales. Precisamos de dinheiro para as escolas. Necesitamos dinero para las escuelas. Precisamos de apoiar quem não tenha emprego. Necesitamos apoyar a quien no tiene un trabajo. Precisamos de criar emprego. Tenemos que crear el empleo. Precisamos de subir as reformas, as pensões de quem trabalhou toda a vida e recebe pensões muito baixas. Tenemos que subir las pensiones de quien ha estado trabajando toda la vida y que son personas extremadamente válidas. Temos que subir os salários, que são ainda uma vergonha, muito baixos em Portugal. Tenemos que subir los salarios, que sigue siendo una vergüenza que tengan ese nivel en Portugal. Precisamos
que o nosso país possa usar a riqueza que produz para o seu povo. Tenemos que hacer que nuestro país pueda usar la riqueza que produce para el beneficio de su gente. E agora, nós damos quase tudo à banca internacional. E incluso en este momento seguimos dándoselo todo a los bancos internacionales. E fazemos isso porque ainda não temos força para um governo que não tenha o Partido Socialista e que desobedeça à União Europeia. Y lo hacemos porque seguimos sin tener un gobierno que no sea el Partido Socialista y que no obedezca a la Unión Europea. Mas não desistimos de lutar por um momento em que é mais importante o que o povo quer do que o que a União Europeia manda. Pero tenemos que insistir y seguir luchando porque estamos en un momento en el que es mucho más importante lo que quiere el pueblo que lo que nos manda la Unión Europea. A União Europeia não é uma coisa distante ou abstrata. La Unión Europea no es una cosa abstracta ni una idea. É uma política neoliberal que mata as nossas democracias. Es una política neoliberal que mata a nuestras democracias. Os tratados europeus dizem-nos que devemos privatizar a nossa energia. Los tratados europeos nos dicen que tenemos que privatizar nuestra energía Ou que não podemos ter controlo público dos nossos bancos. o que no podemos tener el control público de los bancos. Estas decisões deviam ser nossas Estas cosas deberían pertenecer a nosotros e não a banqueiros da Goldman Sachs que estão na Comissão Europeia. y no a banqueros de Goldman Sachs ni de la Comisión Europea. Temos de dizer muitas vezes: o povo é quem mais ordena, nós queremos decidir. Nenhuma Comissão Europeia decide por nós. Tenemos que insistir y tenemos que repetir que es el pueblo quien decide, que no queremos que haya ninguna Comisión Europea que sea la que decida por nosotros. Mas muitas vezes, quando nós dizemos que é preciso desobedecer à União Europeia para obedecer ao povo e à democracia, dizem-nos que nós estamos ao lado da extrema-direita. E isso é mentira. Pero cuando decimos que tenemos que empezar a escuchar al pueblo y no seguir obedeciendo todo lo que nos digan desde la Unión Europea, nos dicen que estamos con la extrema derecha. Y eso es mentira. Quando querem criar uma armadilha, dizem-nos que temos de escolher entre a União Europeia, que nos mata devagar, ou a extrema-direita, que nos mata depressa. Y cuando nos ponen a hacer esta elección, nos dicen que tenemos que elegir a una extrema derecha o a una extrema izquierda, que de todas maneras nos sigue matando. Que tenemos que escolher entre uma União Europeia que nos mata ou uma extrema-direita que nos mata. Não. E isso não aceitamos. Quando a extrema-direita cresce, é porque a esquerda falta ao povo. Y cuando la extrema derecha crece es porque la izquierda le falla al pueblo. Os partidos socialistas da Europa falharam aos povos. Y son los partidos socialistas de Portugal y de Europa los que fallaron al pueblo. Falharam porque privatizaram tudo o que era importante. Fallaron porque privatizaron todo lo que era importante. Falharam porque quem manda neles é o poder económico e não o povo. Fallaron porque manda el poder económico y no el pueblo. E quando alguém não tem trabalho, não tem casa, não tem futuro e está desesperado, precisa de alguém que fale da sua vida e não de instituições europeias que ninguém sabe o que são. Cuando alguien no tiene ni casa ni trabajo y está desesperado y necesita que alguien lo salve, no necesita instituciones europeas, sino que alguien lo ayude. E quando a extrema-direita fala, tem um discurso simples, mas mentiroso, de dizer a quem está mal que a culpa é de quem está pior. Y cuando la extrema derecha habla, le habla que está desesperado y le dice que puede ayudarlo.
A extrema-direita diz a quem tem salário baixo que a culpa é de quem não tem emprego. La extrema derecha le dice a quien tiene un salario bajo que tiene que echarle la culpa a quien no tiene trabajo. A extrema-direita diz a quem não tem emprego que a culpa é do imigrante. Y a quien no tiene trabajo le dice que la culpa es del inmigrante. E ao imigrante que tem papéis diz que a culpa é do imigrante sem papéis. Y a un inmigrante que tiene papeles le dice que es culpa del que no tiene papeles. E isto é absurdo. Y esto es absurdo. Todos nós somos filhos e filhas de imigrantes. Todos somos hijos e hijas de inmigrantes. Todos nós queremos e podemos viver com dignidade juntos e juntas. Todos queremos y podemos vivir con dignidad juntos y juntas. E sabemos dos perigos que temos à nossa frente nestes anos. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é perigo para todos nós. Sabemos cuáles son los retos que tenemos por delante en los próximos años. Por ejemplo, la elección de Donald Trump es uno de ellos. Quando Donald Trump ataca as mulheres, ataca todas nós. Cuando Donald Trump ataca a las mujeres, nos ataca a todas. Quando Donald Trump ataca os imigrantes, ataca-nos a todas e a todos. Y cuando ataca a los inmigrantes, nos ataca a todos y a todas. Quando Donald Trump nega a ciência e diz que não há aquecimento global, está a matar o nosso futuro. Cuando Donald Trump niega la ciencia, dice que no existe el calentamiento global, está asesinando nuestro futuro. E é por isso que em qualquer país que estejamos, temos de estar juntos e juntas na luta pelo futuro. Y es necesario que en la lucha para el futuro estemos juntos todos, los de todas las naciones. A extrema-direita na Europa alimenta-se do medo. La extrema derecha en Europa alimenta el miedo, Alimenta-se do terrorismo, alimenta-se do Daesh e não há nada mais parecido do que a violência dos terroristas, do que a violência da extrema-direita. alimenta además a los terroristas, alimenta la violencia y no hay nada peor que cuando alimenta el miedo. Nós vamos ter amanhã eleições em França. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amanhã em França, boa parte do futuro da Europa também é decidido. Y mañana también en Francia se decide parte del futuro de Europa. E estamos solidários com a França insubmissa e a olhar para o que daí virá. Nosotros somos solidarios con la Francia insumisa. A Revolução Francesa tem 3 palavras: liberdade, igualdade, fraternidade. La Revolución Francesa tiene 3 palabras: igualdad, fraternidad, hermandad. Sabemos que a liberdade e a igualdade exigem a desobediência à União Europeia. Y sabemos que la libertad y la igualdad exigen a la Unión Europea. Exigem romper com os tratados europeus. Exige romper con los tratados de la Unión Europea. E sabemos que é na fraternidade que construímos o nosso futuro. Porque é a fraternidade que nos diz que quem tem emprego é igual a quem não tem emprego. Y es sobre los pilares de la fraternidad sobre la que construimos el futuro, porque es ella la que nos dice que quien tiene trabajo es igual que quien no lo tiene. Que quem tem casa é igual a quem não tem casa. Que quien tiene casa es igual a quien no la tiene. Que quem não tem papéis é igual a quem tem papéis. Que quien tiene papeles es igual a quien no los tiene. E que quem foge da guerra e da fome tem de ser acolhido. Y que quien tiene hambre y miedo de la guerra tiene derecho a ser acogido. Nos próximos dias, juntamos-nos sempre a gritar liberdade, igualdade, fraternidade. En los días del Esa futuro es volveremos nuestra a gritar fuerza. juntos libertad, igualdad y fraternidad. Gracias.
Gracias Catarina. Gracias por ese discurso que suena ya a inicio de algo